Fala galera, sejam bem-vindos ao canal, e para mais uma história de terror. Se gosta desse tipo de conteúdo, não deixe de se inscrever no canal e deixar aquele like e ativar o sininho para receber notificações de novas histórias. Então vamos para mais uma. Vendigo, a besta insaciável por carne humana. O vendigo é uma criatura horrível das lendas dos nativos americanos algonquianos que devoram carne humana para sobreviver a um inverno rigoroso. Mas eles são apenas mitos, ou existem humanoides realmente canabilísticos esperando nas florestas pela próxima vítima? Os algonquianos são alguns dos grupos mais extensos e numerosos de nativos americanos da América do Norte e já viveram por toda a costa atlântica e na região dos Grandes Lagos. No entanto, criaturas do tipo vendigo também são encontradas nas lendas de outras tribos nativas americanas, incluindo os vizinhos dos algonquianos, os iroqueses. Entre esses povos, uma criatura conhecida como Stonequat tem algumas semelhanças com o vendigo. A fome insaciável de um vendigo. Traduzida, a palavra vendigo, também escrito vindigo e vindego, significa o espírito maligno que devora a humanidade. Outra tradução, dita por um explorador alemão por volta de 1860, equipara a palavra vendigo a canibal. Dizem que os vendigos têm uma fome insaciável por carne humana, e não importa quanta carne eles comam, eles permanecem com fome sempre querendo mais. Essa fome se reflete em sua aparência, que, segundo alguns, é extremamente fina. Apesar de seu físico magro, um vendigo é descrito por alguns como sendo gigantes, medindo cerca de 4,5 metros de altura. Embora haja pequenas variações quanto à descrição física dessa criatura entre os diferentes povos algonquianos, é geralmente aceito que os vendigos têm olhos brilhantes, presas longas e amareladas e línguas longas. Disse também que a maioria dos vendigos tem pele bastante amarelada, embora outros digam que estão emaranhados com cabelos ou com pele em decomposição. As lendas dizem que os vendigos já foram seres humanos um dia. De acordo com a versão mais popular da história, um vendigo é formado sempre que um ser humano recorre ao canibalismo, mesmo que tenha sido por questão de sobrevivência. Então, segundo a lenda, uma pessoa consome a carne de outro ser humano, acredita-se que ela é tomada por espíritos malignos e transformada em um vendigo. O primeiro vendigo. Em outra versão da história, disse que o primeiro vendigo foi um guerreiro que fez um acordo com o diabo. Para salvar sua tribo, ele desistiu de sua alma e foi transformado em um vendigo. Quando a paz se seguiu, não havia necessidade de uma criatura tão temível, então o guerreiro foi banido de sua tribo e forçado a viver na marginalidade. Alguns acreditam que a parte humana continua a residir no vendigo, especificamente onde seu coração deveria estar. Essa pessoa está congelada, e a única maneira de matar um vendigo é matar o humano dentro dele também. Algumas lendas afirmam que a pessoa congelada pode ser resgatada com sucesso de dentro da criatura, na maioria dos casos, porém, a morte é a única maneira de libertar uma pessoa do vendigo. Acredita-se que os vendigos perambulam pelas florestas onde os algonquianos viviam, e há rumores de que os habitantes das florestas que desapareceram ao longo dos anos foram devorados por essas criaturas. Muitos avistamentos de vendigos foram relatados ao longo do tempo, não apenas pelos nativos americanos, mas também pelos colonos brancos. Por exemplo, entre o final dos anos 1800 e 1920, um vendigo teria aparecido perto de uma cidade chamada Roseau, no norte de Minnesota. Alega-se que cada vez que uma criatura era avistada, uma morte inesperada acontecia. Os avistamentos, no entanto, finalmente pararam e as coisas voltaram ao normal.
Entre os Cree, há uma dança tradicional chamada Vitkokansimovin, ou a dança semelhante ao vendigo. Durante a dança, o temível vendigo é retratado satiricamente pelos dançarinos. Além de satirizar os vendigo, alguns nativos americanos se tornaram caçadores de vendigo. A crença no vendigo forma apenas uma pequena parte da crença americana no sobrenatural, com 1 em cada 8 americanos tendo admitido uma leitura psíquica, de acordo com o Psychic Guild. Um pouco sobre os Cree. Cree ou Cria um grupo étnico algonquino nativo da América do Norte, que habitava desde as montanhas rochosas até o Oceano Atlântico, tanto nos Estados Unidos da América quanto no Canadá. Hoje constitui o maior grupo indígena do Canadá, com uma população superior a 200 mil membros. A língua Cree era mais falada na América do Norte, sendo que nos dias de hoje nem todos os Crees a falam fluentemente. No início do século XX, um homem Cree de 87 anos chamado Jack Fiedler foi julgado pelo assassinato de uma mulher Cree. Enquanto se declarava culpado do crime, ele se defendeu dizendo que a mulher estava prestes a se transformar em um desses monstros, pois estava sendo possuída pelo espírito maligno. Portanto, ela teve que ser morta antes de matar outros membros da tribo. Além dessa mulher, Fiedler afirmou ter matado pelo menos 13 outros vendigos durante sua vida. Fim. Se gostou, deixe o like e um comentário, e não esqueça de se inscrever no canal.